Agora temos uma conversa bastante interessante sobre mercado e sobre fatores demográficos, que também fazem preço aqui nas finanças. Segundo o estudo do Santander, o envelhecimento da população brasileira traz oportunidades para o setor de saúde e também para setores ligados a consumo e moradia. Para nos explicar como o envelhecimento populacional pode mexer com empresas e também setores na Bolsa de Valores, converso agora com Maria Paula Cantúcio, chefe de análise ISG e também de relatórios temáticos do Santander. Bem-vinda à nossa programação, prazer tê-la por aqui, um ótimo dia. Bom dia, Gabriel. O prazer é meu. Obrigada pelo convite. E eu queria já começar essa nossa conversa entendendo qual que é o perfil do envelhecimento populacional aqui no Brasil. Como é que a gente consegue distingui-lo, talvez, de outros mercados ou assemelhá-lo a outras grandes economias para identificar essas oportunidades que vocês trazem no relatório? Claro, vamos lá. O fenômeno de envelhecimento, então, é um fenômeno global, né? Ele está diretamente ligado à queda de fertilidade no mundo. Então, lá na década de 60, as famílias do mundo costumavam ter em torno de 5 filhos, e hoje essa média caiu para 2. Quando a gente fala de América Latina e Brasil, isso está na casa aí de 1,8, 1,5. Então, a América Latina como um todo, ela tem tido uma queda de fertilidade mais acelerada do que o resto dos mercados emergentes. E aí isso acaba impactando diretamente a geração de riqueza, né, da economia. Então, enquanto na Europa levou-se aí em torno de 60 anos para a população 65 mais passar de 10% para 20% da população, na América Latina isso vai acontecer em praticamente metade do tempo, em torno de 30 anos, e no Brasil em torno de 25 anos. Então, lá para 2050, a gente já deve ter a população 65 mais representando acima de 20% da população brasileira. O que, que isso gera, né, economicamente falando? É uma janela menor do famoso dividendo demográfico da economia, quando a gente tem uma maioria de pessoas em idade ativa, de fato, contribuindo para essa economia, e faz com que a gente fique mais longe de chegar à média de PIB per capita de países desenvolvidos, que hoje é na casa de 60 mil dólares por ano, e no caso do Brasil, hoje é na casa de 10 mil dólares por ano, né? Então, esse fenômeno ele tem sido visto no mundo todo. Os países desenvolvidos, eles são parte da primeira onda de envelhecimento do mundo, e os países emergentes fazem parte dessa segunda onda de envelhecimento do mundo, e dentro da segunda onda, a América Latina é a região que está, de fato, mais acelerada no envelhecimento da sua população. Perfeito. E aí, por exemplo, a gente tem também uma população que está mais velha e mais ativa economicamente em algumas faixas de idade. Tem alguns fenômenos chamados, por exemplo, de economia prateada, que são alguns serviços voltados para essa população e a própria atuação dessa população mais velha em alguns segmentos da economia. Como é que funciona esse processo e como que ele gera essas oportunidades? Por favor, Maria. Bom, vamos lá. Quando a gente tem uma população envelhecendo mais, né, naturalmente ela demanda mais serviços de saúde. Então, olhando para métricas de países da OCDE, população com 65 mais, ela gasta em torno de 4 vezes mais do que populações de outras idades em questões de saúde. Isso inclui medicamentos, hospitais, laboratórios, né, todos esses segmentos que fazem parte do setor. Como essa população ela passa mais tempo também dentro de casa, ela gasta mais também com questões de manutenção da casa. Então, desde água, luz, até, por exemplo, pequenas reformas para você ter adaptações das casas, e também toda a parte de eletroeletrônicos ela acaba se beneficiando, desde uma TV maior, já que você passa mais tempo em casa, até itens mais focados na economia prateada, como, por exemplo, monitoramento de quedas, camas adaptadas, etc. E como as pessoas passam também mais tempo em casa, elas consomem mais comida dentro de casa do que fora, o que gera aí uma tendência mais positiva para supermercados, por exemplo. Falando de oportunidades ligadas à economia prateada, a gente já vê, por exemplo, alguns alimentos com formulações diferenciadas de vitaminas que são mais benéficos para a população 65 mais. Né? Então, uma série de empresas elas vêm aí tentando adaptar o seu portfólio de produtos para essa tendência que a gente vê crescendo aqui no Brasil e também no mercado global como um todo. Agora,
Tem quem saia perdendo nessa história, Maria? Tem consumo e saúde, talvez, como beneficiados desse movimento de envelhecimento da população. Eu queria entender na via contrária, se tem alguém que perde com esse envelhecimento, se tem algum segmento que possa ser até prejudicado por essas relações. Dentro do setor de saúde em si, nem todos os segmentos eles são beneficiados, né? Você imagina que com ganho de PIB per capita, por exemplo, o Brasil pode chegar a ter uma penetração maior de planos de saúde. No entanto, como a utilização dos planos de saúde ela aumenta muito com o envelhecimento, já que é uma faixa etária onde você tem uma incidência de doenças crônicas muito maior, então o segmento de planos de saúde ele tem aí um controle de custos maior a ser feito, né? Então um desafio um pouco maior. E aí, do ponto de vista de setores inteiros que a gente vê como sendo menos beneficiados, né, até impactados negativamente, o principal deles é a educação, né, porque as pessoas costumam estudar ativamente até os 25 anos, quando elas se formam na faculdade, depois disso elas vão fazer uma pós-graduação, de repente um curso técnico, mas não com a mesma frequência de antes. Em seguida, a gente tem também todo o setor de vestuário, né, tanto calçados quanto roupas, pelo fato da pessoa não sair mais tanto de casa como antigamente, ela reduz o consumo desses itens. E, por fim, toda a questão de restaurantes, hotéis, viagens, né? Então, tudo que está relacionado à hospedagem, empresas aéreas e também aeroportos, eles acabam sendo, de certa forma, impactados por esse envelhecimento da população. Estudar e trabalhar ao mesmo tempo é realmente complicado. Um abraço para todos os meus professores da pós-graduação que estão acabando comigo, viu, Maria? Realmente é difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é claro, só para a gente finalizar essa história, eu queria fazer uma última pergunta para você. A gente sempre fala, por exemplo, de oportunidades de investimento em longo prazo, essa montagem de estrutura de investimentos. Quando a gente fala de bolsa de valores, este processo de envelhecimento, essas mudanças para alguns setores, mudam estratégias de longo prazo, já que a gente tem que levar isso em conta, as coisas estão mudando e bem rápido? Bom, quando a gente está falando do mercado doméstico, né, tem que ver como que as empresas que elas são positivamente impactadas, tanto aquelas que são negativamente impactadas, como que elas estão incorporando essa questão do envelhecimento na sua estratégia de negócio. Porque no mercado local vai ser isso, né? Empresas de saúde, elétrica, saneamento, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e supermercados sendo beneficiadas, e os demais setores que a gente mencionou aqui tendo algum desafio para endereçar. Então, procurar acompanhar como que elas estão se adaptando a essas mudanças. E quando a gente fala do mercado global, eu comecei mencionando um pouco de que a população dos mercados desenvolvidos, ela já passou por uma fase de envelhecimento à frente dos mercados emergentes. E em muitos desses países, a população já atingiu um pico, né, e ela não deve crescer mais, enquanto que em mercados emergentes a população deve continuar crescendo aí até 2050, 2080. Então, o que isso vai causar na economia é uma redução, né, de alguns pools de consumo, principalmente em mercados desenvolvidos, e aumentos dos pools de consumo nesses mercados emergentes. Então, para empresas que são globais, também é bacana monitorar como que elas estão incorporando também essas tendências dentro do seu plano de negócio. Maria Paula, sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigado pela entrevista de hoje, por compartilhar o estudo conosco. Um bom trabalho, uma ótima semana. Obrigada, Gabriel, para você também. Valeu, até a próxima.